Bom dia. Bom dia. Que alegria poder olhar no seu olho e dizer que o Pai me ama, que o Pai te ama. Que alegria poder chegar até a sua casa aqui, neste lugar onde acontecem os maiores milagres da Canção Nova. Nós estamos num lugar sagrado, dedicado, onde todos os dias, por inúmeras vezes, o Pai nos ama dando o seu Filho a nós em cada celebração eucarística. Neste lugar acontece pelo menos 4 missas por dia. Ou seja, você está num território santo. E que bom que você veio ao Santuário do Pai das Misericórdias nesse final de semana para celebrarmos a festa do nosso Pai. Eu fico pensando assim, que quando nós temos um aniversário na nossa família, nós fazemos de tudo para ir ao encontro. Eu me lembro que um tempo desse atrás, minha mãe comemorou 70 anos. Eu sou natural do interior do Ceará. E eu tinha mandado uma mensagem para ela perguntando qual era o presente que ela queria. E ela não queria dar presente. Não precisa de presente, sabe que vida de padre da Canção Nova não tem dinheiro. E aí ela disse, não precisa. Eu disse, não, a senhora vai pensar e depois a senhora me fala. E aí ela disse assim, já que você quer me dar um presente, eu queria que você viesse celebrar a minha missa de aniversário. Porque eu tenho um filho que é padre e pode me dar aquilo que os outros filhos não conseguem me dar. Não tenho nenhum presente no mundo que seja mais valioso do que a missa. E eu fui. Eu fui. É incrível que eu fui ver o preço da passagem e mandei outra mensagem para ela. Assim, a senhora não quer um perfume da Boticário que está mais barato? Oxe, eu falei Boticário. Mas graças a Deus a divina providência me deu a passagem também. E assim eu fui, celebrei a missa e minha mãe estava muito feliz. E preparando meu coração para esta festa do Pai, este era o sentimento do meu coração, de que o Pai preparou uma festa para me receber. Não é uma festa dele. A festa da alegria do Pai é receber o Filho, porque faz parte da natureza do Pai amar. E olha que interessante, nós estamos diante de uma verdade que parece simples, mas que é capaz de mudar completamente a nossa vida. É a consciência de saber que o Pai me ama. Essa, meu irmão, é a graça que nós queremos pedir hoje. A graça que nós queremos pedir nesta festa é a capacidade de sair daqui conscientes, constrangidos, com uma certeza. Veja, não é apenas saber com a cabeça que Deus nos ama. Não é apenas repetir uma frase bonita, não é apenas se emocionar, não é apenas cantar ou proclamar uma verdade de fé, mas é deixar que essa certeza desça no mais profundo do nosso coração, alcance as nossas escolhas, é ter a capacidade de deixar que essa certeza cure a nossa imagem de Deus. Aquilo que o Márcio rezava a partir da inspiração, de perdoar. Mas também é pedir a Deus que cure a imagem que nós temos sobre nós mesmos. Porque isso muda tudo. Quando nós vivemos com as nossas entranhas, que Deus nos ama, muda tudo. E eu queria que você abrisse as Sagradas Escrituras no Evangelho de São João, capítulo 3. Evangelho de São João, capítulo 3, a partir do versículo 16. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. O evangelista diz assim: de tal modo Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo
o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Ora, o julgamento consiste nisso: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Com efeito, todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam denunciadas. Quem, porém, pratica a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos, veja, isso é muito sério. Porque uma coisa é dizer que Deus ama o mundo. Outra coisa é dizer que Deus me ama. Uma coisa é acreditar que Deus é misericordioso. Outra coisa é permitir que essa misericórdia alcance justamente aquilo que eu escondo, aquilo que me envergonha, aquilo que me pesa, aquilo que eu mesmo talvez já tenha condenado dentro de mim. E quando eu tenho a certeza de que Deus me ama, é transformado todas essas situações dentro de mim, porque uma coisa é saber que existe um Pai das misericórdias, no entendimento cognitivo. Outra coisa é me deixar abraçar por Ele como filho. Eu só tenho uma certeza. Eu só tenho a certeza de que Deus me ama quando eu sei que sou filho. O evangelho que hoje acabamos de ler, ele nos oferece uma das palavras mais fortes de toda a Sagrada Escritura. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós poderíamos passar toda esta pregação apenas repetindo esta frase, que nós já sairíamos daqui cheios, e talvez fosse o suficiente, porque essa palavra transforma, porque aqui está o coração de toda a nossa fé, aqui está o centro da revelação. Aqui, meus irmãos, está a resposta de Deus para todas as nossas perguntas mais profundas. Deus amou, e não apenas amou, Deus amou e Deus deu. Deus presenteou, quando nós não merecíamos. Deus amou, Deus deu e Deus salvou. Isso é muito claro. Aqui começa o cristianismo, irmãos. Aqui começa o nosso relacionamento. O cristianismo não começa no nosso esforço. O que acontece não é apenas uma ascese. Nós só somos capazes de subir porque primeiro Ele desceu. Primeiro Ele veio ao nosso encontro. Aqui começa porque o cristianismo não começa na nossa capacidade de sermos bons. Não começa nas nossas promessas. Não começa por aquilo que nós podemos fazer, não começa pelas nossas práticas religiosas. Não. Tudo isso é importante, mas não é o começo. O começo é este: Deus nos amou por primeiro. Antes de qualquer mérito nosso, antes de qualquer resposta nossa, antes de qualquer conversão nossa,
antes mesmo de que tivéssemos consciência de que precisávamos ser salvos, Deus já nos amava. E isso é constrangedor. Como diz lá no Ceará, isso é para cair para trás. Porque se nós perdermos esta consciência, nós viramos qualquer coisa, menos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Meus irmãos, a carta de São Paulo, ele vai nos dizer que quando nós éramos ainda inimigos de Deus, veja, quando nós éramos ainda inimigos de Deus, Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Tudo começa a partir do amor, e este amor não foi apenas uma ideia, este amor não foi apenas um sentimento distante de um Deus, este amor é uma compaixão genérica. Veja, meu irmão, o amor de Deus se tornou dom, Ele nos deu, sem que nós merecêssemos, Ele nos deu. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Para quê? Para morrer no nosso lugar. O Pai não nos deu algo, preste atenção, o Pai não nos deu um presente, não, o Pai não nos deu algo, o Pai nos deu alguém. Ele nos deu não apenas uma ajuda, não nos deu apenas uma doutrina, Ele não nos deu apenas um consolo, o Pai nos deu o seu Filho unigênito, ou seja, aquilo que Ele tinha de melhor, ou melhor, Ele nos deu tudo o que Ele tinha, Ele nos deu alguém, e quando o Pai nos dá o Filho, Ele nos dá tudo, porque o Filho é tudo para o Pai. Aqui eu acredito que tem mães no nosso meio, tem pai no nosso meio, e quando o seu filho pede alguma coisa, você não dá alguma coisa meia boca. É por isso, meu irmão, que nós precisamos, nesta festa do Pai das Misericórdias, a partir dessa primeira colocação, nós precisamos, neste lugar, nós precisamos contemplar este mosaico. Este mosaico não pode ficar acostumado no nosso coração. Isso é uma pregação eterna, porque aqui, diante deste mosaico, do Pai das Misericórdias, nós não estamos apenas diante de uma obra de arte, nós não estamos apenas diante de algo, um acontecimento, um símbolo que nos recorda uma passagem bíblica, nós estamos diante de uma catequese. Nós estamos diante de uma síntese visual do que é o amor de Deus por nós. Este mosaico, ele nos mostra o Pai que se inclina. Veja a atitude do Pai. O Pai se inclina até o Filho. O Pai acolhe, o Pai sustenta. O Pai que não permanece distante do Filho ferido. O Pai que não tem medo da miséria do Filho. O Pai que não tem medo do cheiro de pecado do Filho. O Pai que não tem medo de perder o seu perfume. O Pai que não ama apenas o Filho idealizado por Ele, mas ama o Filho real, ama o Filho cansado, ama o Filho marcado, ama o Filho machucado, ama o Filho pobre, ama o Filho necessitado de misericórdia. E isso é constrangedor. Porque quando você chega aqui no Pai das Misericórdias, quando você vê de casa esse mosaico, não se recorde apenas de uma passagem bíblica. Saiba que é uma extensão do amor de Deus por você. Você não pode olhar para essa imagem do Pai das Misericórdias e não perceber você ali no Filho. O Filho está ali. O Filho está ali frágil, apoiado pelo Pai. Mesmo diante das suas fragilidades, o Pai te apoia. Mesmo diante de tudo que você tem, quando você não tem forças, o Pai está ali. Ele não está em pé por suas próprias forças.
O filho não está sendo recebido porque se recompôs sozinho. Ele não volta perfeito, ele volta necessitado. E talvez este seja uma das maiores dificuldades da nossa vida espiritual, meus irmãos. Nós achamos que só podemos voltar para Deus quando nós estivermos melhores. Nós imaginamos que primeiro nós precisamos nos organizar. Primeiro nós precisamos nos purificar, primeiro nós precisamos resolver tudo dentro de nós, para só depois nos apresentarmos diante do Pai. Mas o Evangelho nos diz o contrário, é voltando para o Pai que nós somos restaurados. A nossa conversão não está fora dele, a nossa conversão está no Pai. É entrando no abraço do Pai que nós começamos a reencontrar quem nós verdadeiramente somos. É por isso que muita gente, quando chega nesse santuário, entra neste lugar em lágrimas. Algumas semanas atrás, eu celebro a missa das 18h30, todas as quartas-feiras aqui no santuário. Uma missa que não é transmitida, é uma das missas do santuário. E é uma missa antes da missa do Clube da Evangelização, tão conhecida, às 20 horas. E as pessoas muitas vezes chegam para a missa das 20, na metade da missa das 18h30. E eu vejo a experiência do povo ao chegar aqui. E algumas semanas atrás, depois de celebrar a missa, eu desci para ir embora pela recepção. E tinha um homem, de aproximadamente 50 anos, chorando e chorando muito, porque recebeu um diagnóstico médico, que o seu câncer já tinha virado metástase. E eu perguntei, eu posso rezar por você? Ele, padre, eu não vim buscar cura, eu vim voltar para o Pai, porque faz mais de 30 anos que eu não confesso. Eu estou com medo, padre. Eu sei do que eu fui capaz de fazer e Deus pode me curar, mas eu não vim pedir a cura. Eu estou sentindo falta do abraço do Pai. Eu quero me reconciliar com o Pai. E graças a Deus, o padre anda armado, né? E ali, eu pude atender a sua confissão. E como penitência, eu disse para ele, antes que essa missa comece, participe dessa missa, mas busque os primeiros lugares do santuário e fite o seu olhar, porque o que acaba de acontecer nesta confissão é um filho que está em farrapos, ferido, que reencontra a sua dignidade, não com o dedo apontado, mas com um abraço que reergue. Veja, a posição do filho não é de prostração e nem está de pé. O filho está sendo reerguido. Porque o abraço do pai devolve a dignidade do filho. Meu irmão, este mosaico é uma resposta silenciosa para muita gente que entra neste santuário carregando culpa, carregando vergonha, carregando medo daquilo que pode acontecer. Ele estava com uma metástase. O diagnóstico médico era de que ele não precisava mais de nada clinicamente, ele só precisava esperar a sua hora. Ele estava com medo. Este mosaico é uma resposta silenciosa para muita gente que chega aqui carregada de solidão, carregada de confusão interior. Muita gente chega aqui neste santuário sem saber rezar direito. Muita gente chega aqui neste santuário com uma vida quebrada. Muita gente chega aqui pensando, será que Deus ainda me escuta? Será que Deus ainda me quer? Será que depois de tudo que eu vivi, ainda exista um lugar para mim? Por isso que este lugar
não é para os melhores. É por isso que nós estamos aqui. Nosso Senhor, Ele é especialista em trabalhar com matéria-prima fraca. É por isso que o mosaico, ele responde sem nenhuma palavra. Tantas pessoas que chegam quebradas, e ao olhar para este mosaico, o mosaico silenciosamente responde: sim, existe lugar para você, existe colo para você, existe casa, existe pai. Chega para perto. Vem para perto. E meu irmão, o tema desta festa, ela nos conduz justamente para isso. O Pai me ama. Nós precisamos resgatar a nossa consciência, a consciência da nossa filiação divina. Muitas vezes ao longo da nossa vida, nós nos esquecemos de que nós somos filhos. Nós continuamos rezando, nós continuamos trabalhando, nós continuamos até servindo a igreja, nós continuamos cumprindo as nossas obrigações, mas por dentro nós vamos vivendo como órfão. Veja, todas as vezes que nós deixamos de ser filho, nós nos tornamos qualquer coisa, menos aquilo que nós somos feitos. E nós não podemos viver como órfão. A orfandade espiritual, meu irmão, é uma ferida profunda, profundíssima. A pessoa até pode falar de Deus, mas ela já não descansa mais em Deus. A pessoa até pode servir ao Senhor, mas ela tem medo de Deus. Porque quando nós não somos tratados como filho, ou melhor, quando nós achamos que não somos filhos, nós somos tratados de qualquer jeito a partir dos nossos sentimentos. Nós temos medo de Deus. A pessoa até se aproxima da igreja, mas ela se sente sempre indigna de ser amada. A pessoa até se confessa, mas ela permanece se acusando dentro de si. Ela acha que a misericórdia não é capaz de recomeçar tudo. Talvez o pecado que você cometeu seja gravíssimo, seja um pecado mortal que rompa a sua amizade com Deus, que te afasta da Eucaristia. Por pior que seja esse pecado, muito pior é o pecado de desconfiar da misericórdia. A misericórdia pode alcançar este pecado. Talvez você até se confessa, mas você permanece se acusando. A pessoa até sabe que Deus é Pai, que é misericórdia, mas ele vive como se Deus fosse apenas juiz, patrão ou um cobrador, que trata ele a partir daquilo que ele pode dar. Você não veio aqui para isso. Você veio aqui para ser olhado nos olhos. Por isso hoje nós precisamos deixar que esta verdade nos evangelize de novo. O Pai me ama. Você pode repetir isso? O Pai me ama. Mas não fala só da boca para fora. Permita que a sua alma vibre. Permita que as suas entranhas vibrem. Olha para o mosaico do Pai das Misericórdias. Veja você lá, no aconchego de um abraço que reergue, e diga: o Pai me ama. E quando nós dizemos o Pai me ama, nós não estamos dizendo algo superficial, meus irmãos. Nós não estamos falando de um amor sentimentalista, de um amor frágil, de um amor passageiro. Nós estamos falando de um amor eterno de Deus. O subsídio para aquilo que nós precisamos viver está na certeza de que nós somos amados por Ele. Deus é amor, vai nos ensinar a primeira carta de São João. Deus é amor, e esta não é apenas uma frase bonita, esta não é apenas uma frase para mexer no nosso ego, esta é uma frase de revelação. Deus não é apenas, Deus não apenas tem amor. Preste atenção, o amor não é uma parte de Deus,
O amor é o próprio mistério de Deus. Não tem nada que Deus faça que não seja amar. Deus só nos ama. E aqui cai por terra todo aquele sentimento que nós muitas vezes temos de que Deus se vinga de nós. De que o castigo e aquele mal que nós hoje estamos vivendo é porque você fez algo errado, como se Deus fosse nos tratar a partir dos nossos erros. Como se o amor de Deus se limitasse a um sentimento. Você não veio para a igreja, Ele vai te castigar. Não é assim que funciona. Porque o amor é o próprio mistério de Deus. E este amor não começou quando o mundo foi criado. O amor já existe antes de tudo. O amor existiu antes de tudo, porque Deus é a Trindade. E antes de existir o mundo, antes de existir o tempo, antes de existir qualquer criatura, o Pai amava o Filho e o Filho amava o Pai no Espírito Santo. É por isso que quando o amor de Deus nos toca, transforma tudo. Independente do tempo, do espaço e das palavras, independente de tudo que você viveu, independente, Deus não criou o mundo porque estava sozinho e Ele queria uma companhia. Não é assim. Não é assim que funciona. Deus não criou por carência. Deus não criou o mundo porque precisava de nós para ser feliz. Deus nos criou porque o amor transborda. Ele foi transbordando. A criação é fruto do transbordamento do amor. A redenção é fruto do transbordamento da misericórdia. A nossa vida existe porque Deus quis comunicar o seu amor. E aqui, meu irmão, está uma verdade decisiva para nós. Não foi por acaso que você veio ao Santuário do Pai das Misericórdias na manhã deste sábado, dentro da festa do Pai das Misericórdias. Não é por acaso que você está sintonizado na Rádio Canção Nova, que você está na TV Canção Nova, no YouTube. Não é por acaso, porque aqui está uma verdade decisiva. Se Deus não precisa de mim, então Ele me ama gratuitamente. Nada do que você faça vai engrandecer a Deus. Existe um prefácio bonito, na antiga edição do Missal Romano, que diz assim: Tu nos destes a graça de vos louvar. O nosso louvor nada acrescenta ao que sois, mas nos aproxima de vós. Se Deus não precisa de nós, se antes de todas as coisas Ele já nos amava, então Ele nos ama gratuitamente, porque quando eu preciso de mais de alguém, posso acabar usando esta pessoa para preencher uma falta, mas Deus não nos usa. Deus nos ama. Ele não nos ama porque precisa de nós. Ele nos ama porque Ele é Pai. Ele nos ama porque Ele é amor. Ele nos ama porque em seu Filho quis nos tornar filhos. É por isso, meu irmão, que no Evangelho que nós acabamos de ler, é muito enfático dizer que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o Pai nos ama dando-nos o Filho, e o Filho nos revela o Pai entregando-se por nós. Toda a vida de Jesus é a revelação do rosto do Pai. Quem olha para Jesus, vê o Pai. Quem escuta Jesus, escuta o coração do Pai. Quem contempla Jesus, tocando os leprosos, perdoando os pecadores, acolhendo os pobres. Quem contempla Jesus, levantando o caído, chorando com aqueles que choram. Veja, que coisa maravilhosa. Quando Jesus chegou em Betânia,
e viu que o seu amigo estava morto fazia 4 dias. O evangelista é muito claro quando dizer que Jesus chorou. Ele chorou porque Ele compadece-se de nós. Ele sabe das nossas dores. Tudo que nós sofremos já foi redimido pela dor do Cristo, até quando você chora por alguém que morreu. Até quando você não sabe lidar com a falta que alguém faz de você. Nosso Senhor também chorou para redimir a sua dor de luto. Mesmo quando Ele chora com os que choram. Quando nós contemplamos Jesus sentado à mesa com os rejeitados, com aqueles que todos rejeitavam, com aqueles que eram esnobados. Quando nós contemplamos tudo isso, nós vemos um Pai que nos ama, que deu tudo o que Ele tem para nos resgatar. Meu irmão, Jesus não veio ao mundo para nos convencer que o Pai nos ama. Jesus não veio convencer que o Pai, Ele nos ama, mas, às vezes, sem perceber, nós imaginamos assim, como se o Pai estivesse diante de nós, distante, irritado, e Jesus viesse para acalmar o Pai. Acalmar a fúria do Pai, porque nós imaginamos o Pai com aquela barba grande, né? Velho, parece o Papai Noel. Mas na verdade, meu irmão, não é assim. Jesus veio porque o Pai já nos amava. É por isso que na cruz, a cruz não é a causa do amor do Pai. A cruz é apenas a manifestação do amor do Pai que já nos amava. E isso é a experiência com a misericórdia. O Pai não começa a nos amar porque Jesus morre por nós. Jesus morre por nós porque o Pai nos ama desde sempre. E isso muda tudo. Por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes a nossa relação com Deus é marcada pelo medo. E às vezes a nossa relação com Deus Pai é marcada pela influência que nós temos e as feridas da nossa história com o Pai da nossa terra. E se nós não tivermos o Pai como um colo, se nós no decorrer da nossa vida sofremos com a ausência do colo do Pai, nós refletimos isso na nossa relação com o Pai, mas é necessário dizer que nós temos muitas vezes medo do Pai, medo do castigo do Pai, medo de não corresponder, medo de sermos rejeitados, medo de que o Pai se canse de nós, medo de que depois de tantas quedas Ele diga, agora chega. Vai ficar de castigo. Agora vai ficar sem a mesada. Mas o Evangelho nos revela outra coisa. O Evangelho nos revela que Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de esperar. Deus não se cansa de procurar. Deus não se cansa de nos levantar. É assim, meu irmão, que aqui você chegou. O Pai das misericórdias não nos ama porque nós somos bons, viu? E que bom saber disso. Vou contar outro fato da minha mãe. Posso? Eu sou filho caçula. Lá em casa são 5 irmãos, 5 filhos. Eu sou o caçula da mamãe. Mas eu perdi meu pai muito cedo. Meu pai morreu num acidente de moto. Véspera do Dia das Crianças. Quando eu tinha 6 anos de idade. Nós já estávamos na igreja, na missa, meu pai estava indo de moto, sofreu um acidente e só esperou minha mãe voltar. Ele morreu nos braços da minha mãe. E minha mãe também não casou mais. Minha mãe se tornou celibatária. Hoje ela é consagrada de uma comunidade de monges. E as alianças que eu carrego na minha mão, depois da minha ordenação diaconal, são as alianças do meu pai e da minha mãe. Porque eu sou fruto de um matrimônio que me ensinou o que era amor, o que era misericórdia. E imagina você, para uma viúva de 36 anos, sustentar 5 filhos.
educar 5 filhos, sozinha. Meu pai, ele era carpinteiro e fotógrafo. Naquela época, a fotografia não era só apertar um botão, não. Parece os rapazes aqui que tem que ter um controle todo, né? E minha mãe não conseguia ser fotógrafa. Minha mãe não conseguia ser carpinteira. Nós morávamos na casa em cima e a carpintaria era toda a casa embaixo. E minha mãe foi nos sustentando, vendendo os livros de espiritualidade que ela tinha em casa, de porta em porta. E assim ela foi nos educando o que era amor, o que era amar. E lá em casa é uma escadinha assim. Eu tinha 6 quando meu pai morreu. Meu irmão João Paulo tinha 8. Meu irmão Cleito tinha 10. Meu irmão Tony tinha 12. E minha irmã Cristiane tinha 14. Era a escadinha. Mas tinha que sustentar todos. E assim a gente foi crescendo, com um amor de mãe e um amor de pai. Minha mãe foi mãe e pai. E teve um dia, quando eu era adolescente, que eu comecei a jogar bola no meio da rua e gostava muito de jogar bola. E não queria mais estudar. Não queria mais estudar. É chato estudar às vezes, né? E eu fiquei jogando bola, brincando com meus amigos e não queria estudar. E o que aconteceu? Levei fumo. Pensei que era recuperação. Você lembra de ficar de recuperação? Não ter a nota? Mas eu foi reprovado. Não sabia. Minha mãe foi para a reunião dos pais e recebeu o boletim dizendo que o filho mais novo foi reprovado. E lembrando um detalhe, minha mãe nunca nos colocou numa escola pública, mesmo sem ter o dinheiro esbanjando. Ela se sacrificava para sustentar os 5 filhos numa escola particular porque queria o melhor do filho. E quando eu cheguei em casa, estava jogando bola. Quando eu cheguei em casa, eu encontrei na sala 2 cadeiras, uma da frente da outra assim. Eu achei estranho aquilo ali. Passei direto da cadeira, né? Quando eu cheguei, estava lá dentro, minha mãe disse assim: meu filho, Sidney, vem cá. Cidinho, me chama de Cidinho. Cidinho, vem cá. Aí eu pensava que era para carregar alguma coisa, né? Quando cheguei lá, ela estava sentada numa cadeira e mandou sentar na outra. Achei estranho aquilo dali. Fiquei com medo e sentei. Ela me olhou no fundo dos olhos, como o pai olha o filho. Preste atenção na expressão do pai com o filho. O olhar do pai não está em outro lugar. O olhar do pai está fixando o objeto amado, que é o filho. Ela me olhou nos olhos e disse: o que está acontecendo com você? Eu disse: nada, mãe. Ela tirou do bolso o boletim e disse: você está reprovado. Aí, eu? Não, mãe, está errado isso aí. Você está reprovado, filho. Não tem outra chance, não. O que está acontecendo com você? E este olhar, não de acusação, mas um olhar de resgate, de acolhida, é a única forma de mudar alguém por dentro. Ela me olhou nos olhos e disse: o que está acontecendo com você? E ela disse assim, se seu pai estivesse vivo, ele não estaria orgulhoso de você. Aquilo ali foi uma espada dentro de mim, porque eu não tive um pai, eu tive um hiper, mega power. Ele utilizou dos 6 anos que eu estive com ele para me amar. Eu tenho lembranças ainda das brincadeiras do meu pai até hoje, porque quem ama não perde tempo. Mesmo diante da carpintaria, mesmo diante da fotografia, quando chegava em casa, ele estava com os filhos, porque sabe que amar não é dar nada, amar é estar. Amar é conviver, amar é permanecer, mesmo cansado, mesmo fadigado.
Mas ali, naquela relação com minha mãe, ela falou isso, a faca foi entrando assim dentro de mim, a lágrima começou a descer. E aí veio a obra da misericórdia, porque quem olha nos olhos com misericórdia nunca esquece. E ela disse assim: eu continuo acreditando em você. E você não vai mais morar aqui em Quixadá. Eu morava no interior do Ceará. Eu vou me sacrificar ainda mais. Talvez é porque eu não te dei uma oportunidade melhor. Eu vou te levar para Fortaleza. E vou fazer de tudo para que você estude no melhor colégio de Fortaleza. Porque eu continuo acreditando em você. Ali eu tive um encontro com a misericórdia. Porque a misericórdia não é sermos tratados a partir do merecimento do que nós somos. Misericórdia é confiar em nós quando nós já desconfiamos de nós mesmos. E ali ela se sacrificou ainda mais, para que eu fosse para Fortaleza e fizesse mais uma vez aquela série que eu fui reprovado no interior. E assim é a misericórdia. Quem é olhado com misericórdia nunca se esquece. Quem é olhado com misericórdia nunca se esquece. Porque quem é olhado com misericórdia tem uma boa memória e sabe do lugar que saiu. O problema, meu irmão, sabe o que é? É nós termos a oportunidade de estar diante da luz e desprezar a luz. Hoje, nosso Senhor deve ter te trazido aqui para dizer para você o que mais eu preciso fazer para que você volte para mim. O que mais eu preciso fazer para que você seja resgatado? O que mais eu preciso fazer para que as pessoas na sua casa sejam alcançados pela misericórdia que eu já te dei, que você já tem? O que mais eu preciso fazer para que você levante, reerga, mude de vida, seja transformado? Meu irmão, o Pai das misericórdias não nos ama porque nós somos bons. O Pai das misericórdias nos ama porque Ele conhece a nossa natureza mais do que a nós mesmos. Ele conhece pelo avesso. É como uma mãe olha para o filho, sabe de onde ele saiu, sabe que ele é fruto das suas entranhas e sabe que aquele filho não nasceu para aquilo. O Pai, quando nos vê, o Pai, quando nos olha, Ele sabe que nós não nascemos para o pecado. E por que nós estamos no pecado? Porque nós não temos vergonha na cara de sermos amados do jeito certo. É por isso. E por causa disso, meu irmão, existe a outra face da misericórdia. E a outra face da misericórdia é não desperdiçarmos o que Deus já nos deu. É a segunda parte do evangelho que nós acabamos de ler. Nós precisamos dar este passo. Esse passo muito importante. Porque o texto que nós acabamos de ler diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso é muito sério. Deus não te trouxe aqui por acaso, e esta palavra é tão séria, porque o amor de Deus, meu irmão, ele é gratuito, mas não é automático no sentido de dispensar a nossa resposta. O amor de Deus precisa de uma resposta. Veja, nessa ocasião da minha mãe, se eu não tivesse agarrado com todas as forças, eu tinha sido reprovado de novo, porque eu sou burro. Eu tenho que ficar batendo na pedra para ver se sai água. Mas precisa de uma resposta. Se não tem a resposta, Deus nos ama sim por primeiro, Deus nos amou, mas nós podemos resistir a este amor. Deus acende a luz, mas nós podemos escolher permanecer nas trevas. A escolha é livre, e isso também faz parte do amor do Pai nos deixar livre. Veja, isso é mais constrangedor ainda, porque saber que Ele nos ama com toda a propriedade de que é Pai, e mesmo assim nos deixa livre, para você amar ou não,
Se você não responder a este amor, nada vai mudar o amor do Pai por você. Agora, no acampamento dos Jovens Sarados, lá no confessionário eu recebi uma jovem. E é bom aqui no confessionário porque a gente não sabe quem é, né? Não sei nem se a jovem está aqui, porque você não vê a pessoa. E a jovem disse assim, confessou, fazia algum tempo que não confessava, estava numa vida desregrada, mas ao chegar na Canção Nova, se sentiu acolhida pelo Pai. Ela queria confessar. E no final de tudo aquilo, ela chorava muito. E ela perguntou assim, padre, mesmo diante de todos esses pecados, Deus vai me perdoar? E eu disse para ela assim, minha filha, a partir do seu arrependimento e da sua confissão, todos esses pecados se tornam como que uma gota de água na palma da minha mão. E com a absolvição do Padre, essa gota de água é jogada em um grande oceano que se chama misericórdia. Quem que pode resgatar uma gota em um oceano? Então, se alguém perguntar quem é você depois dessa confissão, diga com toda a propriedade o seu nome, o seu novo nome. O seu nome é filha da misericórdia. Porque quem é olhado com misericórdia não se esquece jamais. Agora é a sua resposta, porque você vai sair daqui como a mulher mais pura deste lugar. É como se Nosso Senhor te desse uma folha em branca e dissesse para você assim, agora, o que você vai escrever? Qual é a sua resposta? E aqui está a beleza da liberdade de sermos amados pelo Pai. Aqui está a liberdade, a beleza dessa liberdade. Veja, Deus ele abre a porta, mas nós podemos continuar do lado de fora. Vocês entenderam o que é isso? Deus não quer de nós uma resposta automática. Deus quer de nós uma resposta a partir do constrangimento de um coração que sabe que é amado. E quando nós somos amados, nós sabemos que amor com amor se paga. Nós não podemos pagar de outra forma. Deus, ele oferece o abraço. Mas veja, este abraço que nos reergue, ele oferece a nós, mas nós podemos continuar desconfiando dele. E por quê, meus irmãos? Por que nós amamos as trevas? Mais uma vez eu digo para você, você veio para a festa do Pai, não foi por acaso, Deus te atraiu, existiu toda uma relação. Foi Deus que te atraiu aqui, existem pessoas que têm rezado por você há muito tempo para você estar aqui. Existe um envolvimento espiritual, porque o demônio quer, porque quer que você continue nas trevas, que você ame as trevas. E você pode até dizer assim, mas padre, mas por que nós amamos as trevas? Porque muitas vezes, nós nos acostumamos com ela, porque a treva, ela assusta, mas também a treva pode virar esconderijo. As trevas podem virar esconderijo. A pessoa sofre, mas se acostuma com o sofrimento. A pessoa sabe que precisa mudar, mas ela tem medo da luz. A pessoa deseja ser curada, mas não quer que a ferida seja tocada. Ela tem medo do toque do azeite na ferida. A pessoa quer a misericórdia, mas não quer abandonar aquilo que a destrói. E o Evangelho diz que quem pratica o mal odeia a luz, para que as suas obras não sejam manifestadas. É por isso que nós amamos as trevas muitas vezes, porque nós transformamos a treva em esconderijo. Isso não significa, meus irmãos, preste atenção, que nós somos perversos. Não, não é isso. Distantes de Deus. Isso pode acontecer conosco também. Aqui, no dia a dia, nos acostumarmos com a misericórdia. Existe em nós uma tendência de se esconder, existe escondimentos, nós nos escondemos
escondemos as nossas fraquezas, nós escondemos as nossas intenções, nós escondemos nossos pecados, escondemos nossas incoerências, escondemos até de nós mesmos aquilo que não queremos enfrentar. Mas o Pai não acende a luz para nos humilhar. Aquela experiência que eu vivi com minha mãe, com um boletim dentro do bolso, não foi para passar na minha cara e dizer que tudo que eu recebi, eu fui ingrato. Não foi para passar na minha cara de que eu fui ingrato a tudo que ela me deu. Olha o meu sacrifício. E tem gente que trata assim. Você não sabe do meu sacrifício, das minhas dores, das minhas lutas, para que você continue estudando, e é assim que você trata? Não. O Pai não acende a luz para nos humilhar. O Pai acende a luz para nos salvar, nos amar. A luz de Deus não é uma luz de exposição cruel, é uma luz que cura. É como a luz que o médico usa para enxergar a ferida e tratar a ferida. Por isso, meus irmãos, nós podemos até esconder os nossos pecados, as nossas incoerências, esconder até de nós mesmos aquilo que nós não queremos enfrentar. Mas o Pai, Ele não acende a luz para nos humilhar. Ele quer nos salvar. Ele quer tratar. A misericórdia não passa o pano sobre o pecado. A misericórdia, e aqui a festa do Pai da Misericórdia não é para dizer assim, ó, você agora vai voltar para casa e vai fazer tudo do jeito que você quer. Não, não é isso. A misericórdia não passa o pano sobre o pecado, mas também a misericórdia não destrói o pecador. A misericórdia chama o pecado pelo nome, mas chama o pecador de filho. O pecado não tem a força de arrancar quem nós somos. O pecado não arranca a essência de quem nós somos. Nós sempre seremos filhos, mesmo no pecado. Mesmo no pecado. É por isso que precisamos ter coragem de vir à luz, de tomar consciência, não para sermos condenados, volto a dizer, mas para sermos curados. A cura passa pela consciência de que nós somos amados, mas precisamos nos expor à luz. Se nós não nos expomos à luz, infelizmente, nós não seremos curados. E assim, meus irmãos, mais uma vez, diante desse mosaico, volta o seu olhar para ele. Nós podemos imaginar o filho pródigo. Ele também precisou vir para a luz. Ele precisou reconhecer: eu pequei contra o céu e contra ti. Ele precisou admitir que a terra distante não lhe deu aquilo que prometia. Ele precisou perceber que longe do Pai, ele podia até ter gastado tudo, experimentado tudo, buscado tudo, mas tinha perdido a si mesmo. E quando ele volta, o Pai não o recebe com uma lista de acusações, o Pai o recebe com sinais de restituição. É devolvido a veste, é devolvido o anel, é devolvido as sandálias, e existe uma festa. Meu irmão, minha irmã, nosso Senhor quer devolver a nós a dignidade de filhos. Nosso Senhor quer devolver a filiação. Nosso Senhor quer devolver a nossa liberdade. Nosso Senhor quer devolver a alegria. E isso é a misericórdia que faz. Ela não apenas perdoa, juridicamente. Não. Ela reconstrói a pessoa. Ela devolve ao filho a consciência de filhos. Por isso nós vamos rezar pedindo isso. Pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós, nesta experiência do reencontro com o Pai. Talvez hoje o Senhor queira tocar exatamente nesta ferida. Muitos de nós perdemos a consciência de filhos.
E hoje, Deus quer nos devolver ao lugar onde nós pertencemos. Nós podemos até estar dentro da casa do Pai, mas com um coração de empregados. Por isso, feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos e peça a Deus esta graça. A graça de dizer que o Pai te ama. Para até curar você de toda e qualquer comparação que você faz com os outros. Por isso, Senhor, nós pedimos. Dai-nos, Senhor, a certeza de que o Pai não nos olha como nós nos olhamos. Mesmo que muitas vezes nós nos olhamos pelo filtro da culpa, do fracasso, das expectativas frustradas, das comparações, das palavras duras que nós ouvimos, dos pecados que nós cometemos. Mas Deus nos olha a partir do Filho. O Pai nos contempla no Cristo. Por isso, Senhor, nós te pedimos que a graça do Teu Espírito Santo seja derramada sobre os nossos corações. Que a graça da Tua presença, Senhor, possa restaurar a nossa vida, restaurar os nossos corações, sustentar a nossa vida, Senhor. Por isso, Pai das misericórdias, nós estamos diante de Ti. Nós estamos diante do Teu amor, diante da Tua paciência, diante da Tua ternura, diante da Tua luz. E hoje nós queremos acolher com fé a verdade que sustenta a nossa vida. O Pai me ama. Por isso, Pai, muitas vezes nós acreditamos mais nas nossas trevas do que na Sua luz. Envia o Teu Espírito Santo sobre nós. Envia o Teu Espírito Santo, porque muitas vezes, Senhor, nós olhamos com dureza, com culpa, com vergonha, com medo. Muitas vezes nós permitimos que as nossas quedas, que as nossas feridas, que os nossos pecados tenham mais voz dentro de nós do que o Teu amor misericordioso, meu Deus. Mas hoje aqui, no Teu santuário, diante da Tua presença, nós queremos renunciar a toda mentira que nos faz viver como órfãos. Nós renunciamos, Senhor, nesta hora, a mentira de que não temos valor. Nós renunciamos, Senhor, nesta hora, a mentira de que o Senhor se cansou de nós, a mentira de que não existe mais caminho de volta. Nós renunciamos à mentira de que a nossa miséria é maior do que a Tua misericórdia. Senhor, perdoa-nos. Nós renunciamos a toda e qualquer mentira de que nós precisamos nos esconder da luz. Por isso, Pai amado, nós queremos vir agora para a luz. Ilumina com Teu Espírito Santo a nossa vida. Ilumina, Senhor, a nossa vida, a nossa história. Ilumina as nossas escolhas. Ilumina, Senhor, os nossos relacionamentos. Ilumina, Senhor, aquilo que nós escondemos. E se por acaso, Senhor, nós amamos as trevas, porque a treva é o nosso esconderijo, ilumina, Senhor, aquilo que nos aprisiona. Mas que a Tua luz venha como a luz que cura, não como a luz da condenação, como a luz da Tua misericórdia, com a luz de Pai e não de acusador. Por isso você vai podendo ficar de pé, vai ficando de pé, levanta os seus braços e peça assim: Pai das misericórdias, dai-nos a graça de nos reconhecermos filhos. Cura em nós toda a orfandade espiritual. Cura a imagem falsa que temos de Ti. Cura toda a imagem falsa que temos de Ti. Cura a ferida que nos aprisiona. Cura a ferida que nos aprisiona. Cura as memórias que nos fazem fugir do Teu abraço. Cura as memórias que nos fazem fugir do Teu abraço. Cura a dureza do nosso coração, Pai. Cura a dureza do nosso coração, Pai. Cura a tristeza que se transformou em identidade.
Cura a tristeza que se transformou em identidade. Cura o medo de sermos amados. Cura o medo de sermos amados. Nesta hora, Senhor, eu peço o Teu Espírito Santo sobre nós. Esse santuário, Senhor, tem como um dom o abraço do Pai, que acontece a partir do derramamento do Espírito Santo. Por isso, Senhor, nós pedimos que nesta hora, cada coração que aqui esteja no santuário do Pai das Misericórdias, seja batizada no Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor Jesus, fecundar a nossa vida, a nossa história. Vem, Espírito Santo, fecundar o mais profundo de nós. Nós te pedimos, Pai, pelo Teu Filho Jesus, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, na certeza, Senhor, que nós somos amados do jeito certo. Que independente daquilo que nós cometemos, independente do nosso pecado, nosso coração pode ser resgatado. O Pai não muda, o amor do Pai não muda. Por isso vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, que cada pessoa aqui possa ouvir no coração: Tu és o meu filho amado, Tu és a minha filha amada, eu não desisti de Ti. Volta para casa, vem para a luz, vem, deixa-me Te abraçar. Por isso nós pedimos: vem, Espírito Santo. Vai soltando a sua voz, orando no Espírito. Solte a sua voz. Oremos, oremos. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Diga isso para o Pai. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem, Espírito, eleve os seus braços e cante. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem, Espírito, cante. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. E vai soltando a sua voz no Espírito Santo de Deus. Depois de nós ouvirmos a palavra de Deus, que preparou o terreno do nosso coração, onde nós aprendemos nessa pregação que nós não nos pertencemos a nós mesmos, mas a Deus. E que o Senhor, além das nossas fraquezas e misérias, nós sempre continuaremos sendo filhos, porque o Pai que ama sempre, Ele jamais deixará de ir ao nosso encontro. Mesmo que você esteja longe, mesmo que você esteja voltando como filho pródigo, nessa manhã de hoje, nós queremos pedir como comunidade Canção Nova, como santuário, reitor, vice-reitor, irmãos de comunidade que estão aqui, a Salete, o Márcio e todos os outros que estão agora aqui neste santuário. Nós pedimos sobre você que veio para esta festa do Pai das Misericórdias,
Receba o Espírito Santo de Deus. Nós estamos impondo as nossas mãos nesta hora, para que você seja restaurada na sua dignidade de filho, de filha. Mesmo que você tenha buscado outros caminhos, mesmo que você tenha se afastado de Deus, dado as costas para o Pai está sempre de braços abertos para nos acolher nesta manhã de hoje. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, deixe o amor de Deus agora transbordar dentro do seu coração. Deixe o Senhor curar agora as feridas mais profundas da sua alma. Talvez você chegou aqui como o Padre Sidney ontem na entrevista aqui ao jornalismo, ele dizia: mesmo que você chegue aqui aos farpos, mesmo que você seja chegado aqui com as roupas rasgadas, descalços, o Senhor agora quer renovar você pelo Espírito Santo de Deus. Seja curado, meu irmão, seja curado, minha irmã. Receba agora a graça de Deus, receba agora a purificação. O Senhor quer limpar o seu coração agora. O Senhor quer tirar a tristeza que invadiu o seu coração. Talvez você chegou aqui desanimado, sem esperança. O Senhor quer levantar você agora, nesta hora. Por isso, receba o Espírito Santo de Deus. Levante os seus braços no mais alto que você pode agora, e vai agora deixando o Espírito Santo tocar você. Mesmo que você não ora no Espírito, mesmo que talvez seja a primeira vez que você esteja vindo aqui na Canção Nova, você vai experimentar algo sobrenatural. É o poder de Deus, a graça de Deus. Essa pregação quer trazer ao seu coração de que você é filho, de que você é filha. Embora os seus pecados, as suas limitações, você continua sendo filho, filha, porque nós somos resgatados não para o preço de ouro e prata, mas pelo sangue derramado de Cristo na cruz. Por isso agora, a uma só voz, levante o seu louvor agora no Espírito e deixe o Espírito Santo te conduzir agora, ser batizado no Espírito Santo de Deus. Nesta festa do Pai das Misericórdias, o Espírito Santo está sendo derramado. Ore e vai sendo curado. E vai sendo curado agora, curada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ore para valer. E o Senhor quer falar aos nossos corações através dos dons, através de palavras de ciência, através de profecias. Nós seremos resgatados nessa manhã de hoje pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Sim, assim como o Padre Sidney foi tocado pela graça de Deus. Talvez ele não tinha mais condições humanas, até mesmo para responder ao chamado de Deus, até mesmo por conta dos seus pecados. Mas a sua mãe, que ali insistiu, que rezou e que pediu que a misericórdia de Deus o resgatasse. Hoje nós temos aqui o Padre Sidney totalmente restaurado, ainda com limitações, com pecados, mas ele não deixou de se sentir filho, de se sentir que ele é amado por Deus. Por isso, deixe a graça de Deus agora te envolver neste momento. Tira de nós, Senhor Jesus, toda a dormição. Tira, Senhor Jesus, de nós toda a prostração. Se você chegou aqui com o coração entristecido, endurecido, por causa de situações na sua história que foram decepcionando você, você foi se sentindo frustrado por situações dentro da sua casa, permita que o abraço do Pai ressuscite a sua esperança. Eu vejo corações sendo devolvidos à vida, corações que estavam endurecidos por causa do peso dos fracassos, das decepções. A sensação que você tinha é que você não podia mais confiar em ninguém, porque quando você acreditou, te fizeram de boba, de bobo. Permita que o Espírito Santo venha ressuscitar você. É como nós queremos acontecer no nosso meio, como o profeta Ezequiel, que viu naqueles ossos ressequidos vida. Existe vida neste coração endurecido.
Existe vida neste coração empedrecido por causa de situações da história. Você não veio aqui por acaso. Você não está escutando a rádio Canção Nova por acaso. Você que está dentro de um carro, em lágrimas agora, eis que o Pai das misericórdias te visita. Eis que o Pai das misericórdias agora sopra sobre a sua vida. Se estava apenas os ossos ressequidos do seu coração, mas permita que o Espírito Santo seja soprado dentro de você. É vida nova. A experiência com o Pai das misericórdias devolve a vida que foi nos roubada. Você foi assassinada por situações da sua vida. Você foi assassinada, você não se sentia mais feliz, você não conseguia mais viver, você não tinha mais como sonhar, como projetar. Chegou a hora de ser amada do jeito certo, chegou a hora de ser olhada do jeito certo. Por isso nós pedimos, vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo. O Pai está colocando remédio nas feridas. Pessoas que se sentem inúteis, inutilizadas, paralisadas, sentem o peso dos anos e por isso se sentem inúteis. Você não é inútil. O Pai te ama, o Pai te escolhe, te escolheu, te elegeu e continuará te escolhendo. Só vou fazer porque o Senhor está insistindo ao meu coração. Existe um significado deste chão um pouco mais rústico, que é o centro, onde aqui significa toda a vida de pecado que nós vivemos e que nos leva ao abraço do Pai. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e a tomar todo esse espaço aqui na frente. É já o início desta festa, mesmo que não caiba todo mundo, fique do lado, mas vai se ajuntando. É como que você estivesse neste caminho de retorno ao coração do Pai, como a Salete trouxe. Isso, pode vir aqui um pouco mais à frente, dá um passo mais à frente. O Senhor quer realmente trazer remédio às suas feridas. O Padre Jonas diz de uma profecia, conversávamos agora cedo, eu e a Salete, onde o Padre Jonas disse que aqui viriam os mais necessitados, aqueles que mais precisavam da misericórdia de Deus. Uma vida despedaçada. Isso, esta é a palavra. Continue aquilo que você trouxe de manhã. Sim, que aqui seria justamente esse lugar de acolhida do Pai, aqueles que vinham para cá despedaçados, não só pelo pecado, mas pelos sofrimentos da vida. Que esse lugar é um lugar de consolação, de cura e consolação. Você está entendendo? Você foi escolhido para estar hoje aqui. Outros virão em outros momentos, mas o Senhor quer agora resgatar o seu coração agora. Então eu queria que a Salete pudesse nos conduzir então neste momento de abraço do Pai, desse retorno, desse remédio que o Senhor está tocando, você, o Márcio. Agora eu queria que você olhasse para o mosaico, enquanto a Salete e o Márcio vai nos conduzir. Sinta-se realmente curado agora. Você está voltando, talvez você estava muito longe, mas o Senhor está trazendo você para perto. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Cante isso para Deus. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado? E o pecado devastou o meu viver. Fui embora. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu. Dá minha parte da herança. Da minha parte que me cabe na herança. Fui pro mundo. Fui pro mundo, gastei tudo. Me restou
restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Se é tudo do Pai, levante os seus braços agora para o mosaico e cante. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. E esta é a força de Deus em mim. Você continua olhando para o mosaico. Você pode rezar agora com toda a profundidade, com toda a intensidade de olhos abertos. Eu me vejo neste mosaico. Todas as vezes que eu caio, todas as vezes que eu peco, todas as vezes que eu julgo uma pessoa, o pecado ele deixa marcas, feridas profundas na nossa vida, na nossa alma, que nós não somos capazes de lidar com elas por nós mesmos, e vamos acumulando pecados. Isso vai nos desfigurando, eles vão nos machucando, vão nos jogando no chão, as nossas roupas elas vão se desgastando, se rasgando por causa das nossas quedas, e nós não conseguimos arrancar todas essas consequências, não conseguimos arrancar o mal pela raiz que vai sendo implantado no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, no nosso olhar. Quando nós pecamos, o mal invade a nossa vida. Somente este abraço do Pai é capaz de nos libertar das amarras, da destruição do mal na nossa vida, e não somente nos libertar, mas de nos curar todas as feridas. É isso que o Pai está fazendo agora em mim e em você, curando todas as feridas, porque o Pai nos ama. E Ele viu todas as vezes que você chorou. Ele viu todas as vezes que o peso do seu pecado lhe oprimiu. Mas não é Ele que te oprime, mas foram as suas escolhas. E hoje Ele está colocando remédio na sua ferida. E o remédio é o perdão. Ele diz: ser perdoado. Eu te perdoo e te amo, porque sou o seu Pai, o Pai das misericórdias. Eu vi o seu choro, eu vi a sua dor, eu vi a sua solidão, eu vi o lamaçal que lhe envolvia e lhe trouxe para te purificar, para te lavar, para trazer de volta você para o meu coração. Tu és meu. É isso que o Pai diz para você hoje. Tu és meu. Tu és minha. Tu és meu. Cante mais uma vez. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo
não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, Disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, Tudo é do Pai. Ergue o seu braço para o Pai. tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha A morte não tem vida. a última palavra. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, Bem mais forte é o meu Senhor. que me cura por amor. Cante bem forte. Tudo é do Pai, Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. se sou fraco e pecador, Bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Quero pedir o Padre Ricardo, reitor desse santuário, que sobre tudo que nós vivemos já no começo dessa festa, nos dê a bênção que é o abraço. A bênção que é o abraço que reergue. Não importa o que você já viveu. O importante é recomeçar com um abraço. Lembre-se, o abraço devolve quem nós somos. Nós somos filhos. Não permita que nada que você viveu roube quem você é. Independente do pecado, independente da miséria, nada pode roubar o que você é. Eu quero pedir ao Padre Ricardo, reitor desse santuário, na autoridade dada por Deus a ele, que dê a sua bênção sobre nós, selando já esse primeiro momento. É apenas o primeiro momento. Lembre-se, graças especiais são preparadas para momentos especiais. E o Senhor já abriu as comportas do céu sobre nós. Então incline-se com a atitude de receber o abraço que vem por meio desta bênção. Eu peço que o Padre comigo abençoe então. Ele é o vice-reitor. Também dele foi dada a ele a autoridade. Nós vamos pedir ao Senhor esta bênção, para que realmente você sinta-se abraçado pelo Pai das Misericórdias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora e de Dom Bosco, que o abraço do Pai te alcance por meio da bênção do Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai. toda honra e toda glória É dele a vitória Pode aplaudir esse Deus de amor. alcançada em minha Obrigado, vida. Senhor. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai.